Olá, tudo bem contigo? E aí, você foi lá e fez o quiz sobre corrente elétrica? Tá sacando um pouquinho já do que é ou não? Então vamos fazer essa nossa primeira videoaula dessa trilha aqui para você saber tudo sobre corrente elétrica. Muito bem, para a gente falar de corrente elétrica não tem jeito, vamos ter que voltar para falar deste cara aí, ó. Não tem como fugir, temos que falar do átomo. Para entender a corrente elétrica, a gente tem que entender de novo quem é o átomo. Tô falando grego ou não? Tô falando grego. Átomo, do grego, indivisível. Lembra dessa ideia? A ideia de que todo o material, toda a matéria, quando você olha lá, se você vai a fundo, se você dá um zoom dentro de qualquer coisa, você vai ser capaz de enxergar zilhões de pequenos átomos. Esse é o primeiro componente elementar da matéria. Esse cara tem características muito especiais, não é? Lembra, o átomo tem um núcleo com prótons e nêutrons. O próton é positivo, o nêutron, como o próprio nome diz, é neutro. Portanto, o núcleo dos átomos é positivo. E girando em volta do núcleo do átomo, na eletrosfera, os elétrons, que são partículas negativas. Quando a gente fala da condução de eletricidade, dá para a gente dividir os átomos em dois grupos. O grupo dos átomos isolantes e dos condutores. Vou dar dois exemplos para você entender. O carbono é um átomo que é isolante. Por que ele é isolante? Porque ele tem 6 elétrons girando em volta do núcleo. Isso quer dizer que, como são poucos, eles estão próximos do núcleo e sentem bastante atração pelo núcleo. Portanto, esses elétrons não têm capacidade de sair se mexendo por aí. Quando a gente olha para o cobre, a conversa é outra. O cobre tem 29 prótons e 29 elétrons. Isso quer dizer que tem tantos elétrons em volta desse núcleo de átomo que os elétrons mais afastados sentem pouca atração pelo núcleo. Consequentemente, são elétrons mais fáceis de sair, de se mexer. Portanto, a eletricidade é conduzida de forma mais fácil nos condutores, como o exemplo do cobre. E olha que curioso, se você pegar a borracha, ela é basicamente composta por carbono, por isso o material isolante. Já os fios, tanto que é muito comum a gente falar um fio de cobre, ele é feito de condutor. O ouro é um excelente condutor, fio de ouro. Se você toca algum instrumento musical, já deve ter visto conectores de aparelhos de música tal, que são banhados a ouro, porque são bons condutores. Legal? Ficou claro isso? Sabendo disso, vamos falar de corrente elétrica agora. Olha o que eu estou colocando na tela para você. Nós temos aí uma pilhazinha, beleza? Essa pilhazinha, ela tem um polo positivo e um polo negativo. A gente diz que a pilha gera uma diferença de potencial para fazer alguma coisa funcionar num circuito elétrico. Pois bem, vamos ligar um fio nessa pilha? Só um fio, ó. Representação de um fio. Não liguei, percebeu que eu parei no final ali? Não liguei para a gente pensar um pouquinho. Vamos supor que, de novo, a gente conseguisse olhar dentro do fio. Imagina que a gente vai ampliando a nossa visão e conseguisse olhar o que acontece ali dentro. Ali dentro está cheio de átomos. Vamos supor que sejam átomos de cobre, nesse caso também, bacana. 29 elétrons girando em volta dos seus núcleos, está tudo bacaninha. Mas eles estão em movimento completamente desorganizado. Quando a gente liga essa pilha, o que é que vai acontecer? Muito bem, se a gente pensar, vou mostrar para você aqui, ó, que esse é o polo positivo, é como se fosse um punhado de cargas positivas. Esse cara vai gerar uma repulsão do núcleo, porque o núcleo também é positivo, e positivo com positivo se repele. O núcleo também vai sentir atração por esse polo negativo aqui. Quer dizer que o núcleo tem vontade de andar para a direita, mas o núcleo não pode se mexer facilmente. Porém, os elétrons que são negativos, por exemplo, esse carinha aqui é negativo. Esse elétron, ele vai sentir repulsão pelo polo negativo, atração pelo polo positivo, portanto ele vai se mexer. Consequentemente, o outro também, o outro também, o outro também, o outro também, e temos aí uma corrente elétrica. Porém, eu desenhei do jeito errado. Não é verdade que um começa e empurra o outro, que empurra o outro e é uma reação em cadeia. Na real é assim, ó. Quando a gente ligar a pilha, o que vai acontecer é que todos ao mesmo tempo vão se mexer. Bacana? Legal? Entendeu o conceito? Corrente elétrica é um fluxo organizado, é um movimento organizado de cargas elétricas e as cargas elétricas estão sendo empurradas aí junto com os elétrons. Legal? Agora, atenção. Muita atenção. Ao longo do processo de entendimento da corrente elétrica, a ciência entendia lá no começo que quem andavam eram as cargas positivas. Então esquece essa ideia do átomo de cargas de elétrons negativos, por exemplo. Pensa que só existissem cargas positivas. Se só existissem cargas positivas, essa carga positiva seria empurrada por essa e atraída por essa. Ela se mexeria para cá, não é? Portanto, a gente diz
que o sentido convencional da corrente elétrica é sempre no sentido do polo positivo para o polo negativo das baterias. Tudo bem? O sentido convencional da corrente elétrica é oposto ao sentido real de movimento do elétron. Ficou confuso com isso? Dá uma olhadinha na teoria que você vai entender, porque basicamente é uma questão de referência. Legal? Agora, let's quiz. Vamos fazer o quiz dessa aula aqui? Vamos lá, a gente se vê na próxima aula.